Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana, né? Então vamos nos preparar para mais uma videoaula, ok? Hoje nós vamos ver, eu elenquei aqui os conteúdos que nós vamos trabalhar hoje. Então nós vamos ver grau dos adjetivos, regra especial de acentuação, de tom aberto, concordância nominal e aspas. Então aqui, no adjetivo, né, grau dos adjetivos. Os adjetivos, eles podem, além de caracterizar o substantivo, eles podem exprimir a intensidade dessa característica, né? Então, dentro dos graus dos adjetivos, nós temos lá os comparativos, superlativos, né? De igualdade, superioridade. Vamos ver. Olha, aqui nós temos, eu coloquei para vocês a tabela do livro didático de vocês, né? Grau dos adjetivos. Então, nós temos, dentro do grau normal, tá? Nós temos, o museu é belo. Então, é o grau normal que nós falamos, né? Então, damos a característica do museu como belo. É o grau normal. E aí, nós temos comparativo e superlativo. Dentro do grau comparativo, olha, nós temos superioridade, igualdade e inferioridade, certo? Então, se nós falarmos assim, então dentro do grau comparativo de superioridade, nós temos o museu é mais belo do que a igreja. Então, eu estou colocando uma característica superior, né, o museu, do que a igreja. Então, quando eu quero intensificar aí, nós vamos usar dentro do comparativo de superioridade, o museu é mais belo do que. Então, eu uso mais, que ele está intensificando, né? E aqui, a preposição com o que, né? Que seria ali o pronome. Então, o museu é mais belo do que a igreja. Dentro do grau comparativo de igualdade, nós estamos estabelecendo uma comparação que a beleza deles são iguais, né? Então vejam ali, o museu é tão belo quanto a igreja, ou então o museu é tão belo como a igreja. Então aqui, olha, o tão, o quanto ou como, né? Nós podemos usar um dos dois. Tão quanto ou tão como, né? Então eu estou estabelecendo uma relação de igualdade entre o museu e a igreja, certo? E dentro do comparativo de inferioridade, então nós vamos usar o museu é menos belo do que a igreja. Então aqui, olha, ele já está colocando o museu de uma maneira inferior, né? A beleza inferior à beleza da igreja, certo? Então, o que nós temos que prestar atenção? Que dentro do grau adjetivo, né, comparativo de superioridade, eu vou usar o mais do que. Dentro do grau comparativo de igualdade, nós vamos usar o tão quanto, o tão como. E do inferioridade, o menos do que, tá? Então, isso nós usamos para o grau comparativo de superioridade, igualdade e inferioridade, ok? E nós temos também o grau superlativo. Dentro do grau superlativo, nós temos ele, superlativo relativo e superlativo absoluto. Dentro do grau superlativo relativo, nós temos de superioridade e de inferioridade, né? Então, nós falamos superlativo relativo de superioridade. O museu é o mais belo da cidade, tá? Então, vocês vejam que é diferente do comparativo de superioridade, né? Que nós usamos o mais do que, certo? No superlativo, nós usamos o mais belo da cidade, certo? Nós não usamos o do que, tudo bem? No superlativo relativo de inferioridade, nós temos o museu é o menos belo da cidade, né? Nós usamos menos da cidade.
No superlativo absoluto analítico e superlativo absoluto sintético, ele ficou um pouco baixo aqui, né? Mas nós temos superlativo absoluto analítico, que é o museu é muito belo, né? Então, dentro do superlativo analítico, nós só falamos que o museu ele é muito belo. Eu utilizo aqui um advérbio de intensidade. E dentro do superlativo absoluto sintético, nós colocamos o museu é belíssimo, né? Então, nesse absoluto sintético, às vezes nós utilizamos belíssimo, fortíssimo, né? Se for pobre, eu já vou usar paupérrimo, né? Então, vai depender do adjetivo ao qual ele está ali na minha oração, certo? Então, superlativo absoluto analítico, o museu é muito belo. E o superlativo absoluto sintético, o museu é belíssimo. Então, nós vamos ter esse afixo, né? Nós chamamos de afixo, o que nós acrescentamos depois, certo? E aqui nós temos a concordância nominal. Dentro da concordância nominal, nós falamos um pouquinho na aula passada, né? Que os nomes ali, o substantivo, adjetivo, eles vão concordar. Só que aqui ele tem uma pequena diferença, o qual nós vamos ver agora. Vejam aqui. Dentro da concordância nominal, a regra geral, nós temos o adjetivo antes de 2 ou mais substantivo. O adjetivo deverá concordar em gênero masculino ou feminino, certo? Em número singular e plural, com o substantivo mais próximo. Então, o que está dizendo aqui? Veja, nós temos aqui corajoso pensamento e decisões. Então, o que eu acabei de falar para vocês? Que dentro de uma oração, né? Dentro de uma frase verbal, quando nós tivermos um adjetivo anteposto, ou seja, antes de 2 substantivos, esse adjetivo aqui, ele deve o quê? Ele deve concordar com o substantivo que está mais próximo dele, certo? Então, eu tenho aqui o adjetivo corajoso, substantivo masculino, pensamento, né? O pensamento, e tem um substantivo feminino plural aqui, que é as decisões. Então, nós temos aqui um substantivo masculino, um substantivo feminino. Primeiro está no singular, segundo está no plural. Mas, como o meu adjetivo ele está antes de 2 substantivos, ele concordará com o substantivo que está mais perto, ficando então no masculino singular. Corajoso pensamento, certo? Então, isso só vai valer quando nós tivermos o adjetivo anteposto a 2 substantivos. Este adjetivo concorda com o que está mais próximo. Tudo bem? Olha, corajoso concordou com o pensamento. Corajoso, pensamento masculino, adjetivo masculino concordando com ele, certo? Segundo caso, um adjetivo após 2 ou mais substantivos. O adjetivo poderá concordar em gênero, masculino ou feminino, em número, singular e plural, com o substantivo mais próximo ou com o conjunto. Então, vejam bem, aqui eu coloquei 2 frases para vocês. Eu tenho pensamentos e decisões. Então, nós temos 2 substantivos anteposto ao adjetivo corajoso, né? Que no caso aqui, olha, ele ficou no feminino plural. Por quê? Ele está dizendo assim:
Se eu tiver dois substantivos, o adjetivo estiver posposto a ele, estiver depois dele, esse adjetivo, ele poderá concordar com o que está mais próximo. Neste caso aqui, quem está mais próximo dele são decisões, que é uma palavra feminina plural. Eu digo as decisões, certo? Então, o meu adjetivo concordou em gênero, né, que é feminino, e número, que é plural, com o que está mais próximo, que é decisões, ok? Veja o outro. Pensamentos e decisões, corajosos, né? Então, foi o que eu falei. Quando nós tivermos dois substantivos antepostos ao adjetivo, esse adjetivo, ele concordará, ele poderá concordar de duas formas. Ou o adjetivo concorda com o que está mais próximo a ele, ficando no feminino plural, ou vai concordar com os dois, pensamentos e decisões corajosos, certo? Olha lá, decisões corajosas, e ele poderá concordar com os dois substantivos, ok? Se houver substantivo ou substantivos masculino e feminino juntos, o plural é masculino. Então vejam, meninos e meninas corajosos. Aqui nós temos dois substantivos, sendo um masculino, um feminino, certo? Do mesmo gênero, né? Menino, menina, meninos, meninas. Então aqui, olha, o adjetivo, ele concordou com os dois, prevaleceu o masculino, certo? Ficando corajosos, ó, substantivo meninos e adjetivo corajosos. Substantivo, né? Então, ele vai concordar com os dois substantivos aí, prevalecendo sempre o masculino plural, ok? Concordância nominal. Veja lá, atividade 34 na apostila de vocês. O menino vestiu calça e camiseta. Aqui eu tenho o adjetivo limpo, né? Então veja, eu tenho dois substantivos anteposto, olha. Substantivo feminino, calça, substantivo feminino, camiseta, e tenho o adjetivo que é o limpo. Então, nós podemos fazer a concordância aí. O menino vestiu calça e camiseta limpa. Então, o adjetivo está concordando com quem? Com o que está próximo. Foi o que nós vimos ainda há pouco. Ou, o menino vestiu calça e camiseta limpas. Concordando com os dois, ficando no plural. Porque eu tenho as calças e as camisetas. Então, os dois substantivos aqui são femininos. Então, o adjetivo concordará com os dois ou poderá concordar só com limpa. Mas como assim, professora? Veja bem, se eu disser o menino vestiu calça e camiseta limpa, então ele quer dizer que a calça ele já tinha usado anteriormente, não estava tão limpinha assim. Mas a camiseta estava, certo? Então, eu digo calça e camiseta limpa, por isso que eu posso concordar com o que está próximo a ele. Ou calça e camiseta limpas. Então, quer dizer que ele vestiu, as duas peças estavam limpas, tanto a calça quanto a camiseta, certo? Consumidores e lojistas participaram. E que a professora colocou duas vezes participaram. Participaram de uma passeata na tarde de ontem, né? Então, consumidores e lojistas, mineiros, participaram de uma passeata na tarde de ontem. Então, vejam bem, os consumidores, os lojistas, né? Estão concordando com os dois substantivos que está anteposto a ele. C. A busca por alma e corpo
é um tema frequente na literatura. Então, eu tenho aqui o adjetivo sadio. Veja, alma, né? Um substantivo feminino, a alma. E aqui eu tenho corpo, o corpo. Então, eu tenho um substantivo feminino, um substantivo masculino. E o meu adjetivo. Então, vejam, a busca por um corpo sadio, né? O corpo sadio é um tema frequente na literatura. Ou a busca por um corpo sadios é um tema frequente na literatura. Então, eu posso usar, no caso, um masculino e um feminino, ou concordando com o que está mais próximo, ou concordando com os dois. Tanto o corpo quanto a alma, né? Quanto o corpo são sadios. Então, o adjetivo está posposto. Sendo posposto, ele concorda com o mais próximo ou com o conjunto, com os dois. Tudo bem? C. Os dados serão coletados por meio de pesquisa e questionamentos. Eu tenho o adjetivo rápido. Então, vejam. O meu adjetivo, que nós vamos completar, substantivo feminino e substantivo masculino. A pesquisa e os questionamentos. Então, os dados serão coletados por meio de rápida pesquisa e questionamento. Veja que aqui entra naquela regrinha que nós falamos que quando o adjetivo ele estiver anteposto a dois substantivos, ele concordará com o que está mais próximo. No caso aqui, rápida pesquisa. Adjetivo feminino e substantivo feminino também. O uso das aspas. São usados no início e no final de citações. Vejam aqui. Do amor e da vida, Sofia ainda sabe pouco, mas ela já planeja ajudar as pessoas, especialmente crianças e mulheres com problemas, os desfavorecidos e fazer do mundo um lugar melhor. Então, nós temos aqui, olha, essa ajudar as pessoas, ele está entre aspas. Por quê? Porque é uma citação que foi dita por quem? Por a Sofia, né? Então, é uma fala, né, que a Sofia falava, né? Então, as pessoas, especialmente as crianças e mulheres com problemas e os desfavorecidos, em fazer do mundo um lugar melhor. Então, isso daqui, ele se refere a quem disse? A Sofia. Então, ele está entre aspas. Olha, se nós observarmos aqui as duas aspas, ela está antes do meu ponto final, certo? Então, aqui, olha, ele foi concluída. Algumas vezes vocês perguntam, a aspa, ora ela vem antes, ora ela vem depois, né? Então, se ela está antes aqui, olha, desculpa, se ela está antes, isso quer dizer o quê? Que ela foi finalizada, né? Essa citação ela está completa, então pontuou-se depois. Então, importante, se a citação estiver inteira, entre aspas, o ponto fica dentro dela. Caso contrário, o ponto vai depois das aspas, certo? Então, aqui, ela está completa? Está. Então, as aspas ficaram antes do pontinho final. Se não estiver completa, ela vai ficar depois do ponto. Para destacar palavras estrangeiras, um deles é Albert Einstein, um robô brinquedo do tamanho de um menino que pode falar, ensinar sobre a ciência e fazer jogos mentais com as crianças. Então, olha, palavras estrangeiras também colocamos entre aspas. Para destacar neologismo, regionalismo, gírias, expressões populares, nós temos o mato, vovozinha, mansa, a, e, i, o, ava. Então, veja aqui que o autor, ele usou um neologismo, né? Então, ele usou, olha, as vogais, o, a, e, o, u, ava. Esse ava
quer dizer, esse verbo que ele criou, esse neologismo que ele criou, está no pretérito imperfeito do indicativo, né? Então, veja que ele conjugou esse neologismo aqui, tá? Então, entre uma aspas apenas. Mineiro não tem infarto, tem um trem no coração. Então, isso aqui é anônimo, não se sabe quem escreveu. Então, o trem também nós utilizamos entre duas aspas. Trem, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa pode ser chamada de trem. Então, eu coloquei isso aqui por quê? Porque os mineiros, então tudo que eles acham meio estranho, eles usam trem, né? Ah, fulano teve um trem ali, certo? Então, eles usam trem. Para indicar mudanças de interlocutor nos diálogos. Também, né, para indicar a mudança que vai mudar de interlocutor, nós usamos também as duas aspas. Um garçom é um farmacêutico com um inventário limitado. Brincou Sofia notando a aproximação de um menino curioso que também lhe perguntou sobre seus gostos cinematográficos. Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme, respondeu Sofia. Então veja, aqui nós temos entre duas aspas, né? E nós temos aqui apenas com uma aspas, né? Que é uma palavra inventada, né? Então ele ficou entre uma aspas apenas. E aqui as duas aspas quando nós estamos fazendo para indicar a mudança aí de interlocutor. Para indicar que a palavra está sendo usada fora do seu contexto habitual, Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. A ampla variedade de suas mudanças de expressão, a capacidade de interagir, respondendo perguntas e ao tato hiperrealista e sua pele. Pele aqui está entre aspas por quê? Porque é um robô, né? Ela não tem a pele como dos humanos, né? Então, ficou utilizada fora do seu uso habitual. Então, usou-se as duas aspas. Transformaram Sofia na estrela de uma conferência mundial sobre inteligência artificial organizada pela União Internacional das Telecomunicações. E aqui, meninos, eu estou deixando para vocês algumas atividades para vocês resolverem no livro didático, né, na apostila, como vocês chamam, e no caderninho de atividade, ok? Resolva todas as atividades e até a próxima.